Anatomax Podcast, o podcast do qual o Based Viriato e o William ficam ansiosos para o próximo episódio entrar no ar. E vocês também, ouvintes. Bem, o tema de hoje, já que vocês gostam tanto que eu falo de virtudes e a força espiritual masculina, então aqui vai. Proteger. Um dos imperativos masculinos. O imperativo masculino de proteger não é, em nenhum caso, um capricho cultural passageiro ou até mesmo uma convenção social que foi imposta sem mais e nem menos ao longo da história. Muito pelo contrário. Ele é um alicerce fundamental e inquebrantável que sustenta as estruturas de toda a civilização. Trata-se de um princípio que transcende tempo e espaço. Algo que está impresso não só no corpo físico dos homens, mas também em nossas almas, na sua essência mais profunda. E, em última instância, no legado que ele deixa para o mundo. Desde o momento em que abrimos os olhos, ainda crianças, e começamos a perceber o mundo ao nosso redor, a realidade nos comunica uma verdade irrefutável. Se os homens não protegem, tudo desmorona. Não é uma questão de opinião ou de escolhas individuais. É uma necessidade vital para que a ordem, a civilização e o próprio futuro se mantenham em pé. Quando a gente fala de proteção, não estamos nos referindo apenas à proteção física, embora esta seja, sem sombra de dúvidas, uma das suas formas mais visíveis e imediatas como uma representação. A proteção masculina é muito mais ampla e profunda do que isso. Ela engloba a proteção moral, a proteção espiritual, a proteção cultural, a proteção territorial e a proteção estrutural. Cada uma dessas formas de proteção está entrelaçada com as outras, formando assim uma rede indissolúvel que garante o equilíbrio da sociedade, por mais que ela esteja perdida. O homem que não cumpre seu papel protetor, aquele que se retira diante das diversidades, que se enfraquece diante da responsabilidade, não é apenas um fracasso pessoal. Ele é um buraco aberto no tecido da civilização. Aquela lacuna que se expande até consumir os pilares que sustentam o ordenamento social. Esse vazio, então, não é apenas simbólico. Se torna muito real e palpável. Quando o homem deixa de proteger o que lhe foi confiado, seja sua família, sua comunidade, suas tradições, seus valores, ele está permitindo que esses alicerces sejam corroídos. E é justamente esse vácuo de autoridade, de coragem, de direção que o sistema moderno e atual, progressista e degenerado, deseja criar. Obviamente, e já repeti várias vezes e muitos outros produtores dizem, o sistema quer que o homem se torne fraco, inseguro, incapaz de reagir e de se posicionar. O que ele quer, em última instância, são buracos, lacunas de poder e de virtude, espaços onde a autoridade e a liderança masculinas simplesmente desapareçam, para que possam ser substituídos por ideologias superficiais, por estruturas de controle distorcidas e por uma moralidade líquida que não tem raízes e, portanto, não oferece resistência. É por isso que os progressistas e os ideólogos que dominam as narrativas culturais atuais zombam abertamente da masculinidade. Eles ridicularizaram o homem protetor, o homem que age com firmeza ou que tenha coragem e honra, principalmente. Pode reparar que eles sempre atacam o impulso viril, aquele que se manifesta na necessidade natural de proteger, de preservar o que é bom, de lutar por uma causa maior do que os próprios desejos e interesses pessoais. Eles fazem isso porque sabem, instintivamente, que o homem protetor, eu digo, aquele que é capaz de enfrentar o perigo de frente, de assumir sua responsabilidade, de lutar por sua família e comunidade, é o único obstáculo real que existe entre o caos absoluto e a ordem da civilização.
O homem protetor é a última linha de defesa contra a destruição total. Quando ele cede, quando ele se enfraquece ou se permite ser castrado ideologicamente, é o sinal de que a ordem já começou a ruir. E a verdade mais incômoda que ninguém quer admitir é que quando a figura do homem protetor desaparece, o caos começa a tomar conta. E ninguém está imune às suas consequências. O vácuo de liderança masculina resulta principalmente em desordem moral, no colapso das estruturas familiares, na perda de valores essenciais. E então, os mesmos que atacaram a masculinidade se veem diante das consequências mais amargas. Entre elas, a sociedade que eles ajudaram a destruir acaba entrando em um estado de decadência irreversível. E esses mesmos progressistas que zombaram do homem protetor são os primeiros a questionar: onde estão os homens de verdade? A resposta é simples. Eles os mataram. Culturalmente, ideologicamente, psicologicamente. E agora, após terem conseguido abater a última resistência à tirania do caos, eles querem reclamar da ausência do que eles próprios exterminaram. Esse é o grande jogo do sistema. Enfraquecer a proteção masculina para que, quando o caos se instale, o homem já não tenha forças para se levantar e fique nessa inação. Vamos parar para pensar só um pouquinho. Desde os primórdios da história humana, esse chamado à proteção se manifesta não como uma ideia, mas, primeiramente, como sobrevivência. Por exemplo, quando a caverna era ameaçada, quem se levantava, obviamente, era o homem. Quando a fera aparecia, quando o inverno chegava, quando o inimigo surgia na colina, era o homem que segurava a lança. Isso nunca fez de nós superiores. Só fazia da gente responsável. E responsabilidade é o que diferencia um homem de um moleque. Ser homem é aceitar que o peso do mundo repousa sobre seus ombros, como Atlas, e eu já tratei disso logo no começo da Anatomax. Nós entendemos que talvez devemos morrer de pé para que os outros vivam em paz. E eu nunca vi nenhum de nós reclamar que isso é opressão. Pelo contrário, isso é glória. Com o passar dos séculos, a proteção masculina começou a ganhar camadas. Por exemplo, nos reinos antigos, não bastava defender fisicamente. Era preciso proteger leis, códigos, valores. O rei justo, o guerreiro honrado, o pai severo, todos eram expressões dessa força civilizatória. Alexandre, Júlio César, Carlos Magno, Ricardo Coração de Leão, todos foram mais que generais. Eles eram símbolos do homem que lidera porque protege, que comanda porque cuida, que impõe respeito porque está disposto a dar a própria vida antes de ver o mal triunfar. Death before dishonor. Eles jamais buscaram conforto, buscavam legado. E até hoje, apesar de eles não existirem mais, eles ainda estão vivos. E sabiam que só há legado onde há sacrifício. Na Idade Média, o imperativo masculino de proteção deu um salto transcendental. Ele foi completamente espiritualizado. Por exemplo, o guerreiro pagão, que antes lutava por território ou vingança, foi transformado em cavaleiro, uma figura que carregava em si não só a lâmina da guerra, mas a cruz da fé. O aço da espada, então, começa a ser temperado com propósito. A força bruta foi canalizada por princípios muito superiores. A violência domada pela virtude. Nasce daí o arquétipo do homem que protege não apenas o que é visível, como terras, muralhas ou bens, mas o que é eterno, a alma da sua civilização. A fé, a tradição, a honra, a herança que recebeu e pela qual jurou morrer, e muitos morreram. Foi o tempo em que a lança se tornou cruz.
quando a armadura de ferro era vestida junto da armadura espiritual. Quando marchar para a guerra, não era só defender uma fronteira, mas participar de um chamado divino. O cavaleiro medieval não era só aquele soldadinho, era um guardião da ordem cósmica. Não existia relativismo, não existia neutralidade. Havia o bem e o mal, havia Deus e o caos, e o homem era a muralha entre os dois. Os templários talvez sejam o exemplo mais elevado desse ideal. Homens que renunciaram ao conforto dos castelos, às delícias das cortes, ao calor das esposas, para jurar fidelidade a um altar. Cruzaram continentes, enfrentaram desertos, marcharam sob sol escaldante entre flechas inimigas, não para saquear, mas para proteger. Proteger peregrinos, proteger cidades sagradas, proteger a fé que moldava toda a estrutura do mundo que conheciam. Não eram perfeitos, nenhum homem é, mas estavam dispostos a morrer por algo maior do que eles mesmos. E isso, só isso, já os coloca acima de toda uma geração atual que não consegue nem suportar críticas sem se vitimizar. E o que faz o mundo moderno, diante dessa memória? Ri, zomba, chama esses homens de fanáticos, de opressores, de bárbaros. A cultura contemporânea, alimentada por cinismo e amnésia, debocha daqueles que permitiram que ela sequer existisse. Mas o paradoxo é gritante. Essa civilização progressista e decadente só pode zombar porque está de pé sobre os alicerces que esses mesmos homens ergueram. Foi graças a eles que o Ocidente não foi consumido pela barbárie islâmica ou pelo tribalismo pagão. Foi graças a eles que catedrais foram erguidas como monumentos de pedra à transcendência, que universidades foram fundadas para preservar o saber, que cidades foram protegidas por muralhas de coragem e dever. E saibam aqui, eles não fizeram isso por vaidade, nem por ganho pessoal. Fizeram porque defendiam um código. Um código não escrito em papel, mas gravado na alma. Um código de honra, de retidão, de sacrifício. Então, até aquela época, o homem medieval sabia que sua vida era transitória, mas o mundo, que deixaria para os filhos, era eterno. Por isso, lutava, morria e deixava legado. Compare então esse espírito com o de hoje. Jovens que não conseguiriam marchar 5 quilômetros sem chorar. Pode ver a rapaziadinha que vive querendo fugir do serviço militar obrigatório. É só um exemplo. Homens criados em almofadinhas emocionais incapazes de suportar desconforto, disciplina ou crítica. Gente que acha que masculinidade é violência e que toda forma de autoridade é tirania. O mundo moderno, com seu culto à fraqueza, está completamente desconectado da energia viril que moldou o Ocidente. Ele se esquece que antes de existirem filósofos iluministas ou democracias constitucionais, houve homens dispostos a morrer para que tais ideias tivessem um solo fértil para nascer. Sem o cavaleiro, sem o guardião, sem o protetor, não haveria nem civilização. Quanto mais liberdade. Querem derrubar estátuas? Comecem com a dos frouxos, as dos covardes, as dos que cederam. Porque os homens que levantaram catedrais com as próprias mãos, que selaram pactos de sangue para proteger seus povos, esses merecem reverência, não revisão. Então aqui a gente chega ao século XX. O imperativo da proteção masculina é convocado em escala planetária. A gente já sabe. 2 guerras mundiais, cataclismos como nunca antes vistos, arrastam o mundo inteiro para a beira do abismo. E quem se levanta diante do colapso? Não foram filósofos de gabinetes, não foram burocratas com discursos suaves, não foram ativistas com cartazes, Foram homens comuns. Homens com calos nas mãos e coragem no peito. Fazendeiros que trocaram a enxada pelo fuzil. Mecânicos que
Abandonam suas oficinas para consertar tanques de guerra em trincheiras. Professores que deixam os livros para liderar pelotões. Homens que não lutavam por abstrações, mas por realidades. Suas esposas, seus filhos, seus pais, suas nações, suas terras. Homens que sabiam que a paz, quando existe, é mantida pelo sangue de quem está disposto a defendê-la. Milhões não voltaram. Morreram em silêncio, sem hashtags, sem homenagens em premiações televisivas. Morreram na lama, no frio, na solidão de um campo estrangeiro, gritando o nome de suas mães ou abraçando a foto da esposa ou filhos. Outros retornaram, mas com cicatrizes que o tempo jamais apagaria. E já está ocorrendo isso atualmente também. Membros amputados, pesadelos eternos, há uma partida entre o que viram e o que deixaram de ser. E ainda assim, esses homens voltavam com a cabeça erguida. Porque sabiam. Era necessário. Era certo. Era dever. Era honra. Eles sabiam que o preço da liberdade não era pago com discursos, mas com sacrifício. E o mais notável, naquela época a cultura ainda não havia sido sequestrada por ideologias dissolventes. A masculinidade não era demonizada, era inclusive reverenciada. Não se falava em desconstruir o homem, mas de formá-lo. O heroísmo masculino era celebrado e não ridicularizado como hoje. Até o pai de família que trabalhava 16 horas em uma fábrica insalubre era visto como pilar da sociedade, e não como opressor. O policial que enfrentava o submundo das ruas era respeitado, não chamado de fascista. O professor que educava jovens na ética do dever, da honra e do serviço era visto como guia, não como repressor, e não era ainda a figura do ideológico atual. Havia um entendimento coletivo de que a masculinidade, com a sua força, sua firmeza, seu espírito de sacrifício, era ainda a espinha dorsal da civilização. Mas então vieram os parasitas. Ideólogos de lentes grossas e corações ocos que jamais haviam defendido nada além dos próprios desejos. Gente que jamais pegaria em armas, mas exigiria a paz. Gente que jamais construiria, mas se especializaria em destruir. Ali começaram então a infiltrar suas ideias nas universidades, nos jornais, nas artes, na educação infantil. Passo a passo, infiltraram veneno em todas as fundações da cultura. Passaram a zombar do homem tradicional, chamando-o de bruto, de ultrapassado, de opressor. Inventaram narrativas onde o herói virou vilão e o vilão virou vítima. Subverteram tudo. Força virou violência, proteção virou patriarcado, liderança virou autoritarismo. E assim, pouco a pouco, arrancaram os alicerces do mundo que esses homens construíram. Fizeram a sociedade cuspir na memória dos que os salvaram. Os que morreram nas praias da Normandia ou congelaram em Stalingrado seriam hoje chamados de agentes da dominação masculina. Os que sustentaram famílias com suor e sangue seriam taxados de maístas estruturalmente privilegiados. Uma inversão completamente grotesca da realidade, promovida por parasitas que jamais sangraram por nada, mas vivem às custas de quem sangrou por tudo isso. Essa traição histórica inadmissível precisa ser denunciada com veemência. E mais, precisa ser revertida. Porque o chamado à proteção ainda vive. Está aí no seu DNA de homem verdadeiro. Ele renascerá apesar do veneno. Ele se erguerá como sempre fez diante do caos. E retomará o lugar que jamais deveria ter sido negado. Ainda sobre esses parasitas modernos, eles se tornaram ainda mais sofisticados. Eles não desvivem o homem com balas, mas com ridículo. Não ferem com espadas, mas com vergonha. Criaram uma cultura que humilha o masculino enquanto suga tudo que ele produz.
Inventaram slogans de masculinidade tóxica, igualdade de gênero, patriarcado opressor. Mas onde estão essas vozes quando o caos bate a porta? Quando uma guerra começa? Quando uma tragédia atinge? Quando um prédio desaba? Quem que sobe as escadas? E quando uma criança é arrastada pela correnteza? Quem mergulha? Sempre o homem. Porque no fundo, até os inimigos da masculinidade sabem. Quando tudo falha, é o homem protetor que restaura, que segura o mundo pelas beiradas enquanto todos ficam gritando histericamente. O progressismo contemporâneo é uma máquina ideológica implacável que opera sob a fachada de compaixão, mas tem como real objetivo a aniquilação simbólica do arquétipo do masculino protetor. Ele é mestre na arte de fabricar vítimas, indivíduos eternamente ofendidinhos, emocionalmente instáveis, politicamente maleáveis, enquanto destrói qualquer vestígio de heroísmo, de virtude viril, de responsabilidade honrada. Promove uma visão de mundo onde o homem deve se despir da coragem, da dureza e da liderança. Ele é incentivado a ser frágil, a dissolver-se em lágrimas públicas como um rito de aceitação social, a fugir de qualquer fardo que exija disciplina, honra ou sacrifício. A dopamina fácil do hedonismo digital, dos joguinhos, do consumo passivo, da pornografia, das ideologias identitárias fragmentadas. Tudo isso serve como anestesia para sua castração existencial. O jovenzinho é doutrinado desde a infância a desconfiar da força, a odiar a autoridade e a rejeitar qualquer papel que lhe lembre a figura paterna tradicional. A masculinidade é caricaturada como tóxica, né? Enquanto a passividade emocional é vendida como virtude. O homem moderno, então, é reduzido a um espectador de sua própria queda. Ele é encorajado a abraçar uma existência líquida, mole, onde não há honra, apenas espaços seguros. Não há dever, apenas liberdade de ser o que quiser. Não há mais identidade, apenas espectros desconstruídos de gênero e sentimento. Mas o caos não perdoa. Quando o bairro se torna inabitável, quando o crime invade as portas, quando a moral desaparece das escolas, quando o Estado já não protege e a desordem se espalha como praga, esses mesmos progressistas se voltam confusos e perguntam: onde estão os homens de verdade? Esses homens foram churrascados. Não fisicamente, mas como eu disse, culturalmente, ideologicamente e espiritualmente. Já foram abatidos.